Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje e o nosso tema é higiene do sono. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, mas higiene do sono são várias medidas que a gente pode tomar para ajudar o paciente a dormir melhor. Existem muitos idosos que têm dificuldade de dormir à noite ou então dormem, mas acordam muitas vezes ao longo da noite e isso acaba atrapalhando no dia seguinte, né? No desempenho desse paciente, no humor, na disposição. Então eu vim trazer algumas dicas para ajudar o seu idoso a dormir melhor. E a primeira dica é rotina. É muito importante que o idoso tenha uma rotina tanto de horário para dormir quanto de horário para acordar. Independente da programação dele, do dia da semana, quando o organismo se acostuma que em um certo horário ele vai deitar e vai dormir, e em um certo horário ele vai acordar, esse ciclo costuma funcionar bem melhor para aquele paciente. E outra coisa muito comum entre os idosos é aquele cochilo depois do almoço, né? Ou no meio da tarde, e que é um problema enorme, porque isso vai se tornando um hábito e depois é muito difícil de parar. E quando o paciente dorme durante o dia, chega à noite ele não tem sono. Então, muitas vezes o paciente começa a trocar o dia pela noite. Isso não é adequado. Por isso que o primeiro passo é tente encontrar alguma atividade para ele fazer naquele horário do cochilo. Tente distrair o idoso, porque se ele ficar parado, sentado numa poltrona, deitado na cama, ele vai acabar dormindo. Então, peça para ele aguar as plantas, fazer uma caminhada, entenda o que ele gosta de fazer e ajude-o a se distrair. Outro ponto muito importante é a ingestão de líquidos. Passou das 4 horas da tarde, o ideal é evitar o consumo de bebidas, tanto bebidas estimulantes como café, chamate, refrigerante, bebida alcoólica, quanto o consumo de líquidos de forma geral. Por quê? A bebida estimulante acaba deixando o paciente mais alerta, então quando chegar no final do dia ele ainda está com um pouco de dificuldade para dormir. Em relação ao consumo de líquidos, é porque ao longo da noite pode ser que ele fique com vontade de levantar e ir ao banheiro. E se o paciente tem estímulos que o acordem ao longo da noite, é muito mais difícil para ele voltar e pegar no sono, sem contar com o risco de queda quando ele levanta para ir ao banheiro, não é mesmo? E agora em relação ao ambiente, é muito importante que esse ambiente onde o idoso vá dormir, ele seja um ambiente tranquilo, sem barulho, sem muito ruído, que não tenha televisão ligada, que tenha uma boa iluminação. Na verdade, o ideal é que esse ambiente ele seja o mais escuro possível para facilitar a questão da sonolência. Então é importante tirar todos os ruídos possíveis desse quarto. Se o idoso tem costume de assistir televisão, que ele assista televisão na sala, em outro lugar, para que o quarto seja um ambiente adequado para dormir. E outra situação, o paciente só deve ir para a cama quando ele realmente tiver sono, porque se o paciente deita na cama e está sem sono nenhum, aí começa a virar para um lado, virar para o outro, começa a ficar ansioso, não consegue dormir, aí que ele está mais desperto ainda. Então é péssimo para o paciente. Então o ideal é que ele só vá para o quarto, só deite na cama na hora que realmente tiver sono. Evitar uma alimentação pesada à noite ou muito próxima do horário de dormir também é uma boa estratégia. Priorizar atividades físicas, por exemplo, ao longo do dia, na parte da tarde no máximo, para dar um pouco mais de tempo até o paciente conseguir dormir. Então são várias estratégias que você pode colocar em prática com seu idoso. Essas estratégias de higiene do sono, elas devem ser sempre implementadas antes de se pensar em algum medicamento para esse paciente. Os medicamentos que normalmente os pacientes utilizam para dormir não são muito adequados para os idosos, eles têm muitos riscos associados ao seu uso, riscos de queda, de confusão mental. Então o ideal é que você tente colocar em prática todas essas dicas e experimentar, para ver se seu idoso consegue se adequar a uma rotina diferente, para ver se ele consegue realmente dormir de forma melhor, porque uma qualidade de sono é importantíssimo para que no dia seguinte esse paciente tenha um bom dia. Então, se seu idoso não está dormindo direito, coloque em prática essas dicas e depois volta aqui para me contar se deu certo. E se você já testou alguma outra coisa que funcionou, que deu certo, compartilhe aqui também. Outras pessoas podem se beneficiar dessas dicas, tá bom? Até o próximo vídeo.